Por favor, Frei Romano, repita a receita. Sinteticamente. Sinteticamente. Então, a receita é meio quilo de mel. Puro, legítimo, feito pela abelha, né? Não pelo homem, dizíamos na última entrevista. Babosa, mais ou menos 1 metro, 300 gramas, se quiser pesar. E um tantinho, digamos, 40, 50 ml de bebida destilada, a escolha de cada um. Pode ser uísque, pode ser vodka, pode ser pinga. Conhaque, pinga feito em alambique, beleza, pode ser. Mistura tudo, como vocês estão vendo aí, bate. Bate no liquidificador e está pronto. Não precisa filtrar, não precisa ferver, não precisa, enfim, nada. Ela parece que a babosa precisa ser colhida porque tem um problema de fotossíntese. Exato. Ou no comecinho da manhã, ou no finalzinho da tarde. Não pode ter sol sobre a babosa, é isso? É por causa dos raios, seja da luz artificial como dos raios solares, prejudica o princípio ativo que a babosa tem contra o câncer. Por isso é importante evitar. Agora, quantos casos de câncer chegaram ao seu conhecimento que foram resolvidos com a administração dessa alquimia aí? Que é o Walter Acossi. Doutor Walter, o que o senhor me fala a respeito desse elixir, da babosa? O senhor que é um pesquisador, me parece que o senhor usa a babosa, como a Ana Sharp disse, não é? Há muito tempo. Sem dúvida. Depois que eu ouvi a explicação do Frei Romano Zago a respeito da babosa, achei que é uma receita popular muito simples e de alto efeito terapêutico. Considerando que as plantas medicinais são laboratórios bioquímicos que sintetizam e armazenam em suas células os princípios ativos, substâncias orgânicas de natureza complexa, são muitos esses princípios ativos ou substâncias ativas que têm um efeito terapêutico comprovado cientificamente em experiências de laboratório. Então, considerando que a planta é esse conjunto de laboratórios bioquímicos, a gente fica admirado de ver a quantidade de princípios ativos, cada qual tendo a sua ação terapêutica comprovada. Analgésica, estimulante, cicatrizante, diurética, aperitiva, iminagoga, colagoga, enfim, todas essas propriedades farmacológicas que os princípios ativos têm. E eles têm uma ação também sinérgica, agem de uma maneira global. Mesmo que entre os inúmeros princípios ativos exista um que possa ser prejudicial, de ação contrária, a soma de todos esses princípios ativos se equilibra e há uma ação sinérgica no tratamento das enfermidades. Uma planta só é responsável pelo tratamento de muitas enfermidades. Por quê? Pela multiplicidade de princípios ativos. É uma coisa tão simples compreender isso aí. Então, a babosa é uma das plantas mais ricas em princípios ativos consoante a bibliografia estrangeira que nós temos aqui para mostrar, se for necessário. Eu gostaria, né? Tá aí já, gostaria de ver, por favor. Nós temos aqui um trabalho escrito por Wolfgang Wirth. Esse trabalho... É um alemão? É um alemão, a edição é francesa, a tradução francesa. E a bibliografia mostra o grande número de médicos na Alemanha que vem pesquisando a babosa. Lá ela é indicada sob a forma de injeção. De injeção? Injeção, exatamente, né? Não é a forma popular, porque a pesquisa na Alemanha é uma pesquisa muito adiantada, né? Quer seja do ponto de vista científico ou do ponto de vista, digamos, popular, o importante é saber que a planta tem essas propriedades farmacológicas comprovadas, não só pela experiência de séculos e milênios, né? De vez que foi a primeira alternativa usada pelo homem, a utilização das plantas medicinais, mas agora comprovada também pela pesquisa científica de laboratório. Então é bom para a AIDS também, para combater a AIDS. Ah, sem dúvida, para a AIDS. Porque a babosa, pelos seus princípios ativos, aumenta a imunidade, a imunologia do paciente. Tanto serve para câncer, como serve também para HIV. Nós temos também uma orientação para o HIV, fundamentada em plantas medicinais de grande valor terapêutico, né? E o objetivo foi esse, estimular o sistema imunológico. E por que é que um remédio desse, Frei Romano Zago? Aqui, interrompendo,
o registro das doenças curáveis pela babosa. Espia aqui. Quer me ler, por favor? Pode dizer. É francês. São tantos. São tantos. Dá para ler tudo, né? Então, abscessos, acne, anemia, anilismo, arteriosclerose, artrite, bronquite, atrofia do nervo óptico. Mas por que isso ABC até está no ar ainda, olha a relação. Por que um remédio desse não está no mercado ainda? Pois é um remédio salvador, Ana Chape. Por quê? Pois é, Amaury, eu acho o seguinte, que como o Dr. Tuffi falou e muito bem dito, infelizmente as autoridades brasileiras não dão a verba necessária que essas pesquisas se aprofundem. Mas por esse exemplo, remédio não está nos Estados Unidos, não se encontra babosa. Veja bem, aqui já tem. Injetável. Aqui já tem? Veja bem, aqui já tem o laboratório Forever, que tem não só pasta de dente, como extrato, em cima, pesquisas feitas tem o Torro do Japão. Que isso? É uma pasta de dente? É uma pasta de dente, Olha americana. Vem dos Estados Unidos. Exatamente. A base de babosa. A base de babosa. Vendida aqui no Brasil. Vendida no Brasil. Com garantia de qualidade. E tem também o laboratório Torro japonês, que está exportando babosa sem parar para o Japão, sob a forma de alimento, né? Como, enfim, um suporte alimentar, né? E para a cura de várias doenças. Bom, eu vou ter que fazer um break, não é? Eu vou ter que fazer um break. Eu tenho, daqui a pouco, está lá na outra ponta da linha, o geriatra, Dr. Tuffi Mata. Parece que ele tem observações a respeito desta receita do Frei Romano Zago. Nós temos também na outra ponta da linha o Donini, que é o comandante da Cidade das Abelhas, porque, afinal de contas, o mel da receita tem que ser o mel puro, o mel da abelha, e não o mel do homem, como a gente brinca, não é? E ele vai nos ensinar como identificar o mel puro daqui a pouquinho. Bom, estamos aqui nós tentando elucidar a todos os nossos telespectadores sobre a receita do Frei Romano Zago, babosa, mel puro e qualquer bebida destilada, bate no liquidificador. Essa bebida é um santo remédio para qualquer tipo de doença, especialmente o câncer. Dá para tomar isso como preventivamente? Perfeitamente. Dá para tomar como prevenção? Qualquer pessoa... Eu, graças a Deus, não tenho nada. Vou começar a tomar babosa preventivamente. Por mais sadia que a pessoa seja, pode tomar 1, 2, 3 vezes por ano, 4 vezes. Mas como? Sem problema. Uma vez só? Quer dizer, uma vez significa um frasco. Uma dose daquela. Tem dúvidas dos telespectadores aqui, por causa do nosso primeiro programa? Como é que a babosa age no organismo? Ela fortifica o sistema imunológico, que é fundamental. Com o sistema imunitário forte, você vai a qualquer parte do mundo e volta. E ela, além disso, faz a faxina. O elixir, porque é o negócio da diarreia e de muito xixi. Exatamente. O elixir pode ser tomado por pessoas de todas as idades? De todas as idades, até de mês até 90, 100 anos. Até uma criança de 2 meses. Se a pessoa tem algum problema... Mas como? Administra na colherinha? Na colherinha, devagarinho, vai aumentando, né? Por que a utilização da bebida destilada na receita? Porque a babosa contém, por isso chama babosa, aquele líquido longo que sai assim da folha, chama-se aluína. E essa aluína você pode tomar um copo, pode tomar quanto quiser, mas o organismo não absorve bem. Então o que acontece que a bebida destilada dissolve essa aluína e o organismo vai absorver bem, melhor. Digamos, se o seu organismo absorver 70%, sem a bebida destilada, com a bebida destilada absorve 100%. Quem tem diabetes pode tomar esse remédio? Porque por causa do mel, que tem muito açúcar. Depende do mel e da estrutura mental do sujeito. Se o sujeito pensa, não, mel é coisa doce, não posso tomar, aí é difícil mudar essa estrutura mental dele, né? Então deixa o mel fora. Deixa o mel fora. Uma, porque pode não ser de boa qualidade, e segundo lugar, essa estrutura mental. Mas você tem diabetes, então corta o mel? Aí corta o mel e para dar o contraste, porque só a babosa e a bebida destilada é amarguinho, né? É amarguinho, né? Então ele pode fazer um contraste com suco de qualquer fruta, legume, verdura para fazer o contraste. A babosa como tal cura diabetes, porque ela dá um coice no pâncreas que está preguiçoso e o pâncreas vai trabalhar, sim senhor.
Eu tenho mais perguntas de telespectadores, mas eu vou passar agora. Eu queria falar com Humberto Tornone. Humberto Tornone, ele é o diretor do Centro de Pesquisas do Hospital do Câncer. E parece que você pesquisou também isso tudo, Humberto. Eu queria o seu parecer sobre essa receita do Frei Romano. A receita do Frei Romano, aqui nesse programa todo mundo falou sobre doenças, sobre doentes, sobre receita. Pode falar um pouquinho mais alto. Falou o botânico, falou o respeitável Frei, falou a psicoterapeuta, etc. A babosa não é um remédio ou é um suplemento alimentar? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Por que sendo uma panaceia e um elixir que cura todas as doenças, mais de 23 listadas no livro do Frei, por que esse remédio ou esse suplemento alimentar ainda não está reconhecido pelos órgãos que administram a saúde deste país? Por quê? O senhor tem essa resposta? Já vamos dar a resposta não via Brasil, mas via Estados Unidos. Aqui tem o orçamento das pesquisas do câncer para o ano de 1999 do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, que lidera as pesquisas mundiais de câncer. Estão investindo no ano de 1999 3,2 bilhões de dólares em pesquisas do câncer. E vejam bem, na lista destas pesquisas não está incluída a babosa. Será que os americanos, que estão tão avançados em várias áreas, desconhecem a babosa? Não. Existe na internet uma folha específica também dos Estados Unidos, e essa foi consultada ontem. Existe uma organização que estuda a babosa nos Estados Unidos. E permita-me, tem aqui uma sessão de perguntas e respostas. Babosa cura todas as doenças? Não. Resposta: não. Não cura nada. Há algumas afirmações que precisam ser feitas com toda clareza para preservar e respeitar o sofrimento do paciente portador de câncer. Respeito, seriedade, porque senão os doentes que estão em tratamento, segundo as medicações aprovadas pelo FDA, pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde, eles não só vão deixar de tomar esses remédios e substituir por algo que, como diz o Frei, é extremamente barato, mas atrás da receita que ele deu de graça, existe o mel de Jerusalém, patenteado em Roma e está também na internet, cujas 450 gramas do mel de Jerusalém feito em cima da babosa custa 54 dólares. Muito bem. Então, em cima de uma ideia que talvez seja boa, já começa o mercado financeiro. Teremos que proteger, respeitar o sofrimento de quem é portador do câncer. Eu só falo sobre câncer. Não falo sobre AIDS, não falo sobre unha encravada, não falo sobre abscesso, não falo sobre diabetes. Se o remédio cura tudo isto, por que os Estados Unidos estão investindo 3 bilhões? Volto a insistir, o Hospital do Câncer não tem na sua farmácia e não tem na sua lista de remédios esta prescrição que está sendo discutida e divulgada para a população. Não tem nada com babosa? Não. No Hospital do Câncer, quem quer tomar babosa, toma na sua casa. Se toma e avisa o médico não interfere. Mas ele não pode deixar de tratar cientificamente, comprovadamente, uma doença. Isso é muito importante que fique claro para a população brasileira. Não abandone o seu tratamento. Não abandone a recomendação do seu médico. Todos os pacientes que passam pelo Hospital do Câncer de São Paulo são objeto de uma rotina baseada em conhecimento científico, publicada em revistas médicas recomendadas e reconhecidas pelo Index Médicos, e não publicações que são avulsas e que têm apenas o valor do editor ou do autor. Humberto, mas na sua opinião, perdão, vamos lá. Na sua opinião, então, a babosa, esses valores todos que foram atribuídos à babosa, tudo que o Frei Romano Zago disse aqui, na sua opinião, você está invalidando tudo isso. A babosa não serve para nada. Não. É isso que eu entendi?
Foi isso que nós entendemos? A babosa pode servir para muita coisa, mas não serve para curar o câncer, porque, veja bem, numa palestra dada... Ah, você está falando especificamente no câncer. No câncer, veja bem, quando se fala em milhares de casos, o médico, o profissional da saúde, o sério, ele se baseia em estatística. Ele não baseia em milhares de casos. Às vezes não precisa de milhares de casos. Precisa de menos para provar a eficácia de um tratamento. Sim. Então, todas as informações numéricas que aparecem em livros leigos, como é o caso do reverendo, sim, não tem valor científico. Isso que precisa desmistificar. Estatística tem que ter o número de casos, o tratamento utilizado, o tempo de sobrevida, a qualidade de vida. Isto só pode ser feito por quem seja médico, tem CRM e exerce dignamente a sua profissão. Por favor, Frei, deixa o Frei falar. Pode, é bom, nós já irmos interagindo aqui com o Amaury, Humberto. eu gostaria só de dar uma parte aqui, que eu acho que o doutor está falando muito bem, que é essencial que as pessoas não abandonem os seus tratamentos médicos, mas que também ele está falando de pesquisas feitas em termos de alopatia. Nós estamos falando de fitoterapia, né, que seria o estudo das ervas, né? Eu canso de dizer que a verdadeira magia está na natureza, né? E na minha visão, isso deveria ser mais pesquisado. E não apenas os medicamentos alopatas ou sob a visão da alopatia. Claro que é uma coisa nova, sim, mas deve ser levada a sério. Pelo menos uma pesquisa séria a respeito. Pode falar, Frei Romano Zago. Eu acho muito importante aquilo que o Dr. Torloni colocou, ou seja, de o paciente ser seguido pelo seu médico. Inclusive, quando me telefonam as pessoas, a família e tal, eu sempre digo, siga as orientações do seu médico. Jamais eu disse, jamais. Olhe, jogue o remédio pela janela e tome babosa. Isso seria Continue com o remédio e tome a babosa, exato, é isso? Exato. Então, como forma alternativa. Agora, aquilo que o doutor Torloni colocou aqui, de que via internet, eu posso mostrar agora, aqui é só pegar na minha bolsa, aquilo que eu recebi dos Estados Unidos via internet, das pesquisas que existem sobre a babosa, feitas em animais e feitas no homem, hoje nos Estados Unidos, que se pode pegar navegando pela internet. Então, isso eu posso trazer aqui em inglês, traduzido já para o português. Hoje, agora, nesse momento, é só eu pegar a minha bolsa lá e trazer aqui para o senhor. Não precisa nem apanhar a sua bolsa. Pode falar, doutor Torloni. Então, eu acho muito importante aquilo que a Ana Sharp também colocou. Ou seja, a medicina só fica na alopatia. A medicina deve se abrir para outras formas de medicina. Medicina alternativa. Né? A alopatia é muito importante, evidentemente, mas homeopatia é importante. Hoje existem muitas formas de você detectar uma doença. Por exemplo, iridologia. Obrigado. Iridologia, que é o estudo da íris do olho. Aí estão as suas possíveis doenças, né? Então aqui tenho traduzido já, e em português e em inglês, as pesquisas vindas via internet, né? Sobre babosa nos Estados Unidos. Aprovada a babosa também como, pelo FDA, como alimento não tóxico. Então, não, pode falar, pode falar. O Torloni está não tem problema nenhum. Querendo falar. Então eu acho o seguinte, acabou de dizer, aprovado pelo FDA como alimento não tóxico. Então estamos falando de um suplemento alimentar rico em vitaminas, rico em cálcio, que liga, o cálcio inclusive está escrito na internet, que é a quantidade de cálcio que está na planta, não depende da planta em si, mas depende do componente do solo. Tem uma outra coisa que eu queria comentar. Seja a pesquisa ela feita com ervas, com homeopatia, a metodologia de avaliação da sua eficácia é igualzinha àquela que é exigida pelos tratamentos alopáticos. Não tem que ter 2 metros.
um metro para medir a eficácia de um remédio farmacêutico, não tem que ter um outro metro de 80 centímetros ou de 110 centímetros para medir a eficácia de outra forma de tratamento. A metodologia científica é uma só. E se não for seguida, abre caminho. Quanto às publicações da internet, eu gostaria de fazer um comentário. As publicações que se buscam na internet devem ter uma revista médica indexada que aceitou e publicou esse trabalho, e eu gostaria que me mostrasse nas revistas de câncer indexadas no Index Médicos os resultados obtidos com o uso deste suplemento alimentar ou desse tratamento alternativo. Não posso aceitar informações que não sejam referendadas por revistas científicas que têm um corpo de editores que são altamente críticos, porque através das publicações científicas, os médicos do mundo inteiro vão mudar os seus tipos de abordagem para o diagnóstico e tratamento de uma doença tão séria como o câncer. Doutor Loni, mas então, resumindo, entendemos perfeitamente, eu também não estou aqui para fazer a defesa da babosa, eu estou aqui para esclarecer e também me elucidar, não é? A babosa, o senhor então acha que não entendemos perfeitamente, não cura o câncer, na sua opinião, mas também o senhor não invalida as pessoas que queiram tomar. De jeito nenhum. Não invalida. De jeito nenhum. Perfeito. De jeito nenhum, porque, veja bem, ela é tão útil como os outros tipos de tratamento de câncer que estão escritos no livro do reverendo, onde existem mais de 14 tipos de tratamentos alternativos do câncer, que vão desde o hiperroxo até a urinoterapia, até a aguaterapia. Isso tudo bem. Isso faz parte da busca da felicidade do ser humano através de métodos cientificamente comprovados e não cientificamente comprovados, como é o caso que até agora nós estamos falando. Oxalá a babosa fosse essa planta tão milagrosa por seus produtos e de seus derivados que cuidasse do AIDS. Já se falou no AIDS. Se cura o AIDS, por que está se gastando milhões de dólares em AZT? Se cura a diabetes, por que está se gastando milhões de dólares no controle dessa doença? Será que toda a humanidade é cega, surda, burra e muda? Não. Tem enganado. Muito bem. Não, o Frei Romano Zago quer lhe responder, mas eu vou ter que dar um break. Voltamos a seguir o mesmo assunto. Doutora Costa, o assunto hoje é babosa, não é? Sem dúvida. E esse é um tipo de babosa? Existem vários tipos de babosa? Existem cerca de 300 espécies no mundo inteiro de babosa. 300 espécies? No mundo inteiro. É uma planta altamente difundida, Aquilo conhecida... também, aquilo é babosa também? Não. Não. Só isso aqui é babosa. E essa daí é a aloe vera? A aloe vera é a mais comum. Essa que é a da sua receita, Frei Aliás, Romano Zago? todas elas... Não é fazem- essa? Essa aqui, a aloe vera barbadensis Miller, ela é muito rica em gel. Por isso a indústria aproveita desse tipo de babosa para a produção. Por exemplo, A produção de quê? produção de Cremes. de cremes, Cosméticos. de cosméticos. Mas qual é a babosa? dentifrício Qual é a e tal. babosa adequada? Então, a nossa babosa que nós usamos é a planta ornamental chamada Aloe arborescens. Por favor, aqui. Qual é a diferença, Qual é a Frei, diferença? das folhas? As folhas essa aqui, por exemplo, ela dá as folhas ao pé onde ela está plantada ali. E os filhotinhos, ela vai multiplicando agora esses filhotinhos. Qual é, as qual é então a adequada para o elixir? Qual é? Essa também serve. Essa também serve, mas qual é a adequada que o senhor recomenda? Aqui eu acabei de citar Aloe arborescens. Quer mostrar uma imagem, por favor, que nós temos no arquivo? Aí está. Esta, então, é a babosa adequada. Vocês estão vendo? mas eu Aliás, gostaria- todas elas são boas. Todas elas são boas. Todas elas são boas. Muito bom. Acabamos, Qualquer tipo de babosa. acabamos de ouvir que não tem ação tóxica. Isso é muito importante. Não tem nenhuma... Não ação tóxica. Nós acabamos de ouvir aí uma referência de que as análises demonstraram que a babosa não tem ação tóxica.